Olá, pessoal! Nós sabemos que já é comum no Brasil se utilizar o discurso de Estado laico quando o tema de determinado assunto diz respeito a pautas cristãs. Mas será que isso também acontece quando as pautas se referem ao mundo muçulmano, à religião islâmica? Pois bem, acabamos de perceber que não. Já foi divulgado nas redes, e eu estou apenas ratificando o que foi dito, que houve uma decisão de uma juíza no Distrito Federal colocando a religião islâmica acima do ordenamento jurídico brasileiro. Essa juíza prolatou uma sentença em 27 de junho de 2017, dando direito a uma muçulmana de usar o véu para a sua identificação na carteira de habilitação. O Detran não permitiu, essa senhora ingressou com uma ação na justiça e a juíza resolveu acolher o pedido dela. E é interessante que a juíza diz na sentença, e eu vou colocar o link para vocês, ela diz o seguinte: dessa forma não se justifica o argumento utilizado pelo Detran de que o uso do hijab, véu, dificulta a completa identificação do condutor e prejudica a segurança, para impedir a autora de retirar foto da sua CNH com seu hijab, véu. Então, a juíza, ela se colocou na posição de entender mais sobre identificação de condutores, né, e de segurança do que as próprias autoridades que atuam nessa área. E a juíza vê que proteger uma religião está acima de regulamentos que todo brasileiro, a princípio, deveria seguir. E ela simplesmente rasgou com essa decisão, essa juíza, rasgou a determinação da Resolução 192 de 30 de março de 2006. Essa resolução não é do Detran, é do Conselho Nacional de Trânsito, do CONATRAN. E no anexo 4, na letra D, na letra E, diz o seguinte, dessa resolução, diz o seguinte: o candidato ou condutor não poderá estar utilizando óculos, bonés, gorros, chapéus ou qualquer outro item de vestuário, acessório que cubra parte do rosto ou da cabeça. Então, essa decisão, essa resolução, ela demonstra uma necessidade de se cumprir determinados itens para que haja uma plena identificação do condutor de veículos. E lembremos que essa carteira também serve para a identificação da pessoa, né? Mas o judiciário acredita que os muçulmanos, eles têm o direito de passar por cima de determinações que todos os brasileiros seguem. Então, preste atenção com você que está me assistindo agora. Isso é nada mais, nada menos do que a Sharia sendo implementada em nosso país. Os muçulmanos estão chegando aqui no país e estão passando por cima do nosso ordenamento jurídico, estão passando por cima de normas que todo brasileiro, religioso ou não, segue, num Estado que diz ser laico. Então, isso é Sharia, isso é lei islâmica sendo literalmente cumprida, sendo obedecida pela justiça. O brasileiro, ele não deve ser tipificado, ele não deve ser caracterizado por uma religião, se o Estado é laico. Então, se o Estado é laico, todos devem obedecer à lei, independente da religião que seguem. Então, preste atenção, brasileiro. O que aconteceu na Europa está acontecendo aqui. Os muçulmanos ainda são minorias, mas estão impondo as suas regras, as suas normas de conduta a não muçulmanos. E o judiciário está ratificando isso. Muito em breve, as cortes superiores vão se pronunciar e olha a situação que nós podemos chegar. O que vai acontecer? Se nós não nos levantarmos contra essa e outras aberrações, o que vai acontecer é o mesmo na Europa. Eles vão determinar a conduta do brasileiro em submissão
a essas regras absurdas, porque hijab não é uma benesse para a mulher. Pelo contrário, o hijab representa, assim, uma forma de opressão, como a esquerda gosta de dizer, opressão contra as mulheres. É um símbolo de misoginia. E vem o judiciário e simplesmente atesta uma conduta absurda dessa. Eu espero que você se levante contra isso. Vamos usar as redes para dizer que o Brasil não deve se submeter à Sharia. Hoje à noite, quinta-feira, eu estarei no Hangout com o ativista de direitos humanos e historiador Roberto Grobman, e nós vamos falar sobre esse tema e outros mais, ele direto de Jerusalém e eu aqui do Brasil, em Brasília. Assim nós estaremos comentando melhor esses assuntos. Você está convidado para nos assistir, ok? Até mais. Déia Fernandes, direto de Brasília.